Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. Hoje eu quero vos falar sobre a semente que cresce secretamente. Eu vou usar a versão King James, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Está escrito assim: Então contou-lhe que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que a espiga amadurece, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos imediatamente à explicação, à explanação. Quando foi que Jesus contou esta parábola? A parábola da semente que germina secretamente foi pronunciada pelo Senhor Jesus numa ocasião em que estava falando a uma grande multidão na praia. Na mesma ocasião, ele contou outras parábolas para ilustrar a verdade acerca do reino de Deus. Uma dessas parábolas foi a parábola do semeador, que possui a mesma relação direta com a parábola da semente, pois cada uma delas fala da mesma verdade sobre diferentes perspectivas. Então, qual é o significado desta parábola? O significado da parábola da semente que cresce secretamente fala sobre o crescimento misterioso da semente do Evangelho. Quando alcança um bom solo. Por isto, esta parábola cumprimenta a parábola do semeador. Mas, diferentemente da parábola do joio e do trigo, por exemplo, o agricultor que lança a semente nesta parábola não representa Jesus, mas simplesmente os proclamadores do Evangelho, ou evangelista, ou missionário, ou pregador, que trabalha para o reino de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, qual é a reflexão dessa parábola? Nosso papel, amado, como cidadão do reino de Deus, é que aquele que trabalha em prol da proclamação do Evangelho é semear a boa mensagem, confiando que Deus cuidará de fazer com que a semente germine e cresça. Vou tentar, amado, trazer uma explanação, um comentário mais específico da parábola da semente germinada secretamente. A parábola da semente germinada, que germina em secreto, é uma parábola de Jesus que está registrado apenas no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Apesar de ser uma parábola pequena, ela possui um significado muito grande, um significado muito profundo. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos revela que Jesus contou a parábola da semente germinada secretamente enquanto falava uma grande multidão.
Provavelmente este era uma daquelas situações em que o Senhor Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Esse mesmo capítulo registra a parábola de Jesus, que uma delas é a parábola do semeador, que possui relação muito próxima com a parábola da semente germinada secretamente. De uma forma direta, é possível dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana. A semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo é a representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente germinada secretamente enfatiza a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do Evangelho se antes ela for regenerado. A explicação desta parábola da semente germinada secretamente é que na parábola da semente germinada em secreto, Jesus descreve o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha as sementes sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. Com isso, Jesus enfatiza que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Até é possível descrever, documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação, porém entender completamente esse processo, ninguém consegue. É o mistério da própria vida. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue de fato produzir a vida. Jesus então ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar, esperar. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, vai amadurecer e por fim chegará o momento certo da colheita. Podemos notar que esse princípio no reino de Deus, não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento, a frutificação do Evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo. Veja o que o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Quem é o homem agricultor da parábola da semente? Aqui, amado, muitas tentativas alegóricas acontecem. As pessoas geralmente procuram atribuir o significado individuais a cada elemento das parábolas de Jesus. Isso, com certeza, é um erro. Nessa parábola em questão, geralmente os pregadores identificam o homem agricultor como sendo Jesus, que semeou na ocasião certa e virá a ceifar. Claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor que esse significado é um exemplo. O próprio exemplo disso é a parábola do joio. Nela, o próprio Jesus atribui o papel de semeador ao Filho do Homem. Mateus 13, verso 37. A mesma ocorre no livro de Apocalipse, onde o Filho do Homem é descrito como tomando a foice e ceifando. Apocalipse 14. O problema com essa aplicação é que, se Jesus for identificado como o agricultor desta parábola, surgem outros problemas incontornáveis. Acontecerão como, por exemplo, a explicação de que Jesus é o homem que dorme
noite após noite e acorda dia após dia, sem ter controle algum sobre a germinação da semente. Claro que não faz sentido pensar que Jesus desconhece o processo da germinação e crescimento, a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Pois ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, amados. Certamente essa ideia é completamente estranha ao texto, ao próprio texto bíblico. A melhor interpretação identifica o agricultor como apenas um auxiliar, isto é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. Isto é eu, você, que prega a palavra de Deus, o mensageiro que anuncia o evangelho de Cristo. A interpretação, ao entender que o agricultor dessa parábola são os ministros do evangelho, essa interpretação também concorda com o que descreveu o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 6 e também em Filipenses 1, verso 6. Uma dica válida para quem quer aprender aprender a interpretar as próprias parábolas de Jesus é sempre se concentrar no ensino principal da parábola, ao invés de tentar aplicar significado a cada elemento, pois isso certamente provocará alegorias que desviarão o foco central do texto. Portanto, amado, a lição da parábola da semente germinada secretamente, podemos tirar alguma lição valiosa dessa pequena parábola. Em primeiro lugar, amado, a parábola da semente germinada secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle. O Deus quem dá o crescimento a essa obra exclusiva é dele. Alguma pessoa acredita que pode colaborar com Deus no processo da salvação, mas perceba que a expressão porque a terra por si mesmo frutifica, essa declaração no original literalmente se traduz como automaticamente, isto é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinada secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece e produz fruto. E se não for colhido no tempo certo, acaba morrendo. Esse o princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus. Ele quem dá o crescimento, e Ele também é quem sabe o momento da colheita. E esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinada secretamente ensina que a colheita é o momento da vitória. A colheita terá a hora para acontecer. Ele não ocorrerá nenhum minuto antes e nenhum minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle. E apenas Ele sabe quando será nesse dia tão glorioso. Os ímpios serão separados dos santos, e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Nesse dia, estaremos para sempre com Ele. Em quarto lugar, a parábola da semente germinada secretamente ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma em que o evangelho consegue impactar a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse mistério. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possa manter as pessoas na igreja. No entanto, nosso papel é no máximo regar, pregando simplesmente a verdade, falando da própria palavra de Deus, pois o crescimento quem dá de fato é Deus. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importante, como sendo pela sua capacidade em pregar ou lidar com igreja local. Alguém fosse realmente salvo
Alguns dizem, essa igreja está lotada porque eu prego lá todos os dias, ou todos os sábados, ou todos os domingos. Ou então aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação. Coitado dessa pessoa. Amados, o apóstolo Paulo foi grande homem de Deus. Apolo também, reconhecido entre estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, o mesmo Paulo responde a incapacidade humana nesse processo. Por isso, ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Em quinto lugar, a parábola da semente germinada secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar quando não vemos o resultado imediato. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência. O agricultor dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, de maneira inesperada, a semente germina, desponta da terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. O apóstolo Tiago escreve: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede, o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva de outono e da primavera. Tendo também vós paciência, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Como foi dito, amado, apesar de a parábola da semente germinada ser germinada secretamente, ser uma das parábolas mais curtas de Jesus, o próprio Jesus ensinou seu significado, as suas lições, são fundamentais para toda a verdade. Todos aqueles que querem ser verdadeiros seguidores do Senhor Jesus devem procurar interpretar as parábolas como elas são, para que poder crescer espiritualmente, se fortificar, amado, ser realmente fortalecido por meio da fé. Esse, amado, é mais uma parábola do Senhor Jesus, trazido por mim, presbítero Gregório, no pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.